Mas agora eu vou a Campinas, a terra do Guarani e da Ponte Preta. Vou resgatar aqui um jogador que tem história a partir do Morumbi. Alô, seu Wilson Neri, boa tarde. Boa tarde, Milton. É uma satisfação em ouvi-lo. E quero desejar a você, a todos da Bandeirantes e o nosso irmão brasileiro uma grande Páscoa. Pro senhor também, seu Wilson Neri, lateral esquerdo do São Paulo no célebre dia em que em 63 o São Paulo meteu 5-1 no Santos, 4-1 no Santos, e o Santos fugiu de campo, né, seu Wilson? Exatamente. E também tem a história que nós ganhamos uma pequena Taça do Mundo em cima do Real Madrid, né, Nilton? É bom relembrar, né? Como é que foi esse jogo contra o Real Madrid, seu Wilson, ex-lateral esquerdo do São Paulo nos anos 60? Era a pequena Taça do Mundo que era disputada na época, em 63, onde participou o Clube Atlético do Porto, de Portugal, Real Madrid, um time da Venezuela e o São Paulo. E nós conseguimos o título em cima do Real Madrid, em 63. É uma historiazinha que a gente tem que ficar guardada no baú, né, meu? Isso, e quanto foi o jogo contra o Real Madrid? 2-1. E como é que jogou o São Paulo? Quem que era famoso no Real Madrid que jogou nesse dia? Era Puskás, aquele pessoal todo? Eu digo qual o ataque era Manso, Del Sol, Di Stefano, Puskás e gente. Nossa, mãe do céu. Nesse jogo, o Di Stefano estava machucado porque jogou com o Evaristo, que por sinal fez o gol na gente. Como é que era o ataque, então? O ataque era Amâncio, Del Sol, Evaristo, Puskás e Gento, porque o Di Stefano estava machucado. E o São Paulo ganhou de 2-1, quem marcou os gols? O rapaz, eu tenho a impressão que foi Pagão, não tenho certeza, e Benê, faz muitos anos mesmo. Benedito Leopoldo de Oliveira, morreu dia 25 de janeiro de 2005. Isso. Eu tinha internado ele numa casa de recuperação alcoólica na Grande Campinas. Até hoje eu perdi o contato com o dono da clínica que gratuitamente internou o Benê, mas já estava avançado o alcoolismo dele. E ele acabou falecendo, foi sepultado em Jundiaí. E Eduardo Zé Fará e um jornalista pagaram meio a meio as despesas do sepultamento. O Benê jogava demais, né, seu Wilson? O Benê, ele, durante 90 minutos, parece que ele está contando história, fantasia, mas era verdade. Ele dava, no primeiro tempo, 3 piques, ele fazia um gol. Quando ele arrancava, porque ele tocava muito do lado, enfiava bem as bolas. Mas, quando ele arrancava, normalmente, o gol estava presente. 3 piques na etapa inicial e 3 ou 4 na complementar. Essa era a característica do Benê. Jogava muito. E era um jogador que tinha leitura do jogo, né? Ele tinha uma visão maravilhosa. O Brandão, que era o treinador nosso na época, depositava toda a confiança no Benê dentro do campo. Mas nós também tínhamos um jogador que era maravilhoso, que ele falava, joga a bola de qualquer jeito, que para mim é boa, que era o Canhoteiro. Então o São Paulo tinha nessa época um grande time, né? Era Suli, Dessorte, Bellini, Jurandir, eu pelo lado esquerdo. Dias e Benê. O Dias, você lembra bem, que jogava muito, né? Roberto Dias Branco, o maior jogador da história de São Paulo. E depois Faustino, Cecílio Martins, Pagão e Benê Sabino. Isso, exatamente. Esse era um timaço que jogava e tinha um treinador que dava toda a liberdade para o jogador usar a sua posição técnica. Ele não fazia restrição nenhuma, que era o Brandão, né? E o senhor veio de Recife, né, Wilson Neri? Eu fui campeão pelo Santa Cruz de Recife com Gentil Cardoso. E, por sinal, além de ser um cara muito inteligente, ele era um intelectual na acepção da palavra. Ele se expressava muito bem e facilitava, com o conhecimento dele, a nossa movimentação dentro do campo. Gentil, para mim, foi um treinador que, depois quando parei, dirigi muitos times, né? Nacional de Manaus, fui campeão com o Nacional de Manaus, Grêmio de Maringá na Taça de Prata, dirigi a Ferroviária, o Ituano e muitos outros times, Taubaté. Tudo isso com o ensinamento que falo
respeito a todos os outros treinadores, mas com o Gentil Cardoso, porque ele deixava o jogador, ele discutia o que era melhor para o jogador se posicionar no campo. Ele não tinha aquela pressão, eu mando, não, todos nós mandamos. Então ele deixava a gente muito à vontade. Isso em Recife foi muito bom, que o Sport tinha um time que era capitaneado, o dono era dono da fábrica Mucambo, que era o Rosenblit, e o Santa Cruz era um time que o gerente do Lar Brasileiro, do Banco Lar Brasileiro, era o que comandava. E nós conseguimos esse título através dos ensinamentos e da condição técnica que o Gentil ostentava e passava para a gente. Como o senhor fala bem, pernambucano Wilson Neri, lateral esquerdo do São Paulo em 63 também, no dia que o Santos fugiu de campo. O senhor está com quantos anos, senhor Wilson? Milton, eu costumo dizer que eu estou com a idade do escorpião. Eu estou com 81. Não é fácil. Esse 81, Milton, ele é bem-vindo porque eu nunca fui de farra, eu nunca fumei na minha vida, eu nunca fui de bebida. Milton, parece que eu estou contando história, mas eu nunca entrei no bar para tomar uma cerveja sozinho. Eu podia tomar com um companheiro junto, mas nunca entrei no bar e me dar uma cerveja sozinho. Podia tomar 2, 3, 4 com um companheiro. Então, eu não me considero um cara que gostava de beber. Eu tenho 81 anos, só não estou melhor, Milton, porque hoje o glaucoma, ele está fazendo parte da vida. E o glaucoma é uma doença silenciosa. Ela deixa a gente limitado. Mas se não fosse isso, acho que o ano passado eu corria, pulava muita corda, eu sempre gostei. Mas hoje a gente fica um pouco limitado. Mas eu não me queixo não, porque quando as coisas estão maravilhosamente para a gente não pergunta para Deus por que eu. Então hoje a gente tem que viver dentro das limitações da gente e agradecer sempre a Deus. Olha, eu não conheço ainda pessoalmente o senhor, né? Logo terei a honra de conhecê-lo, apesar que eu fiquei... Você conversou comigo muitas vezes, você tirou o óculos da minha cara. Viu? Como é que é? Você fez entrevista comigo no Morumbi, nas festas do São Paulo, e eu estava com o óculos, você tira o óculos para falar comigo, você tirou o óculos meu, viu? Você não lembra disso? Eu lembro do sudaco lá, mas do senhor eu não lembrava não, seu Wilson. Porque faz muito tempo. Você veio me entrevistar, aí eu estava com o óculos escuro, aí você tira o óculos para falar comigo, aí você tirou o óculos da minha... Mas é o seguinte, eu gosto da tua família, viu? Porque quando o senhor completou 80 anos, a sua família mandou 1000 mensagens pra mim, porque eu cultuo muito a memória do futebol, eu gosto demais de jogador velho. Apesar que eu não gosto do senhor, não, por causa do 4-1 que o Santos fugiu de campo. Aí a tua família fez uma festa linda, me mandou as fotos, que carinho com a tua família, que tem uns 500 membros, que coisa bonita, seu Wilson. Que coisa bonita. Milton, veja bem, eu posso falar uma coisa pra você? Veja bem, o que a gente sente, hoje eu estava falando com o Nelson Satalo. Nelson Satalo é um intelectual que prestava ajuda àqueles caras que iam fazer concurso no Banco do Brasil. É muito amigo meu, tem uma filha médica, outra advogada. Então sempre conversamos por telefone, ele é de Itapira. Hoje ele me telefonou falando uma coisa que eu sempre converso com o pessoal aqui da segurança do OBA, até ele disse, já vi você falar novamente de Pelé. Eu acho que o Pelé, a gente nunca podia esquecer do Pelé. O filho do nosso filho tivesse conhecimento de tudo que foi o Pelé. E hoje a gente praticamente não ocultou o Pelé. E o Pelé projetou o nome do Brasil para o mundo. Eu me lembro que quando a gente viajava com São Paulo, qualquer negro era Pelé. Quer dizer, então o Pelé deu ao Brasil a chance de ser passado e repassado para o mundo. E hoje a gente praticamente não fala Pelé. Quando deveria ter todo o trabalho que o Pelé construiu para o nosso país, para as crianças, aqueles que vêm a esse mundo, que nós tivemos aqui um monstro sagrado na qualificação da palavra. E o pior, seu Wilson, que tá cheio de gente que fala mal dele. É exatamente isso que dói, Milton.
Isso é que dói. Eu me lembro, ó Milton, o Mário Moraes e o Pedro Luiz trabalhando, e tinha o Eli Coimbra, que você conheceu, que gostava de jogar nos cavalos. O Rivelino fez uma jogada, o Mário Moraes falou assim, o Rivelino jogando, Frank Sinatra cantando e eu narrando, essas coisas não existem. Aí o Eli Coimbra aqui, repórter de Campo Lé, mas você esqueceu de Pelé. Mário Moraes falou, não, eu estou falando com seres humanos, Pelé é uma exceção. Era isso que se falava do Pelé. Hoje a gente não fala mais de Pelé, rapaz. Ô, Ilzo. Como um sagrado, eu acho que nenhum jogador vai chegar a Pelé. O único jogador que eu achava maravilhoso, pela técnica que o Pelé tem, não mostrava aquela elegância, era o Maradona, na maneira de se dominar a bola, aquela coisa. Mas jogar mais do que o Pelé, não. Então a gente não fala mais no Pelé, a gente não cultua o nosso monstro sagrado, no bom sentido da palavra. Como os Estados Unidos falam até hoje de fulano, Betano, Ciclano. E os americanos têm memória, o Brasil não tem, nem o Brasil não tem. Né? O Éder Joffre, o Zuné, ninguém liga pro Éder Joffre. O Éder Joffre foi um Pelé do boxe, mas olha aqui, eu vou botar o hino do São Paulo de fundinho aqui. Era São Paulino, você sabia? É claro, inclusive jogava futebol de ponta esquerda no Morumbi. Olha aqui, a gente sempre vinha com ele, que eu morava ali na Paim, vinha eu, Sabino, o pessoal, ele deixou a gente ali, ele ia assistir treino nosso, o Éder. Quer dizer, São Paulino, também ninguém fala, é triste, né? A Rua Paim, ali na região do Frecaneca, o shopping Frecaneca que revitalizou aquela região de São Paulo, mereceu uma medalha. A Paim ali, perto do Teatro Maria Della Costa, viu? Isso, então, ali no centrão velho de São Paulo, e eu estive lá ontem, por sinal, a região está muito bonita, estava totalmente abandonada antes do shopping Frecaneca. Exatamente. Mas é o seguinte, ó, eu vou botar o hino do São Paulo, vou escalar um time, e o senhor vai me dizer, tô vendo que a tua memória tá com 10 anos. Esse time que eu tenho raiva desse time até hoje. Suli, Teléu, Bellini, Jurandir e Uzuneri, Roberto Dias e Benê, Faustino, Cecílio Martins, Pagão e Sabino. Que raiva que eu tenho desse time. O que esse time... Santos de Campo, é verdade. O que acontece? O que esse time, numa sexta-feira, 15 de agosto de 63, o que esse time fez com o meu Santos, seu Wilson, com o senhor de lateral esquerdo marcando o Dorval? Milton, deixa eu te falar. O São Paulo, naquela tarde, estava em estado de graça. Porque, veja bem, eu sempre, quando falo do Santos, eu falo que o Santos foi o maior time que eu vi na minha vida jogar. Que o mundo todo se curvou. Você sabe da história. Quando o Santos jogava, ia buscar dinheiro lá fora, era só Coutinho e Pelé que fazia os gols. Então, veja bem, quando nós ganhamos do Santos, eu acho que o São Paulo estava em estado de graça. E naquela tarde, a gente ganhava até da seleção do mundo. Porque o Santos... Até hoje eu rendo homenagem no respeito àquele time do Santos. Real Madrid não gostava de enfrentar o Santos, porque ele estava no ápice da condição técnica, mas não gostava de disputar, de enfrentar o Santos. Saía sempre fora. Então o Santos, com aquele timaço, eu me lembro de uma história que aquele goleiro do América, magrinho, rapaz. Pompeia? Não é o Pompeia. Ari? Como? Tinha Ari e Pompeia. Tô falando do América de Rio Preto, desculpe. Ah, eu lembro do Reis e do Mané. Ele era bem magrinho. Daqui a pouco falo o nome. O Wilson Santos, vocês lembram o Wilson que jogou no Vasco, no Santos? O velho Capão. O velho Capão, exatamente. Uma vez conversando, ele saiu na rádio o seguinte, que ele encerrou a carreira e veio para disputar ou dirigir o América de Rio Preto. E a estreia seria com o Santos. Ele falou, mas logo com o Santos. Então ele esperou para fazer a pré-eleção, 15 minutos ali no túnel, para os caras entrar.
sufocado. Aí ele chamou, eu estou com o nome do goleiro, pegava muito. Falou para o goleiro, muita atenção, que o Santos tem um jogador que chuta muito e ele pode estourar com a gente. Não faz falta da proximidade da área, que era o Pepe. Chamou acho que era o japonês, O time do América, desculpa, o Pepe vai estourar com a gente. E não deixe o Jair pensar. Porque se ele pensar, ele vai pôr aquela negrada de frente pro gol, que era o Doval, Coutinho e Pelé. E vamos para o jogo. Quando ele falou vamos para o jogo, aí eu falei, professor, eu que vou marcar o Pelé, o que eu faço? Ele falou, nós dois vamos para a igreja rezar. Porque não tinha jeito. Sou Wilson. Vamos então parar no dia 15 de agosto de 63. O senhor citou Pedro Luiz Paulello, que morou 8 anos e 3 meses em Muzambinho, na pensão da Adélia, estudou lá, ele era de São Tomás de Aquino, depois veio para Santos, de Santos para São Paulo e deu no que deu, trabalhou em tudo quanto é rádio, hoje mora no céu. Teve na TV Gazeta também e na Rede Globo Televisão. Pedro Luiz Paulello. Vamos ouvir aqui, 15 de março, para dar sorte para vocês, São Paulinos. Vocês que estão em dificuldade hoje contra o Corinthians, que o jogo é lá, sabe como é que é. Pedro Luiz. Um pouco baixo, viu? Então, agora eu vou aumentar aí o som pro senhor. Vamos ouvir aqui Pedro Luiz Paulello, em 1963, o São Paulo ganhou do Santos de 4-1 e o Santos fugiu de campo. Segundo Zé Carlos Ferreira Alves, que era mascote do São Paulo nesse dia. Vamos ver. Ela esperou, quando ele sobe com Bellini, a bola sai espirrada para o outro lado. Estouro de qualquer maneira, Ilso buscando a linha de centro. Desceu o Dalmo, cabeceou, ajeita a esquerda para a intermediária. Dias recebe de cabeça e dá na ponta, canhando para Sabino. Sabino pinta, Aparecido, agarrado por ele, escapa, Aparecido, tenta rasteiro, não consegue. Hoje vem o ponteiro Sabino, tem na esquerda, deslocado Martins, perigo, invadiu, ajeitou para o pé esquerdo, vai rolar na boca do gol. Evolução pela canhota, um esplêndido lançamento para a ponta esquerda. Martins aproveitou, entrou sozinho. Quando poderia cruzar com força, percebeu Sabino na corrida. Bateu de trivela, rolando a bola mansamente. Sabino, na virada, tocou a bola para o gol. 3-1 no marcador e parece que Coutinho é colocado para fora de campo. Exatamente esta é a observação. Coutinho e Pelé vieram reclamando do juiz a não marcação de qualquer falta nesta descida do São Paulo. Imediatamente o juiz apontou o chuveiro para Coutinho. Pelé estará, Zito também. Mas que falta reclamariam os homens do Santos Futebol Clube naquela situação? Aguardamos as informações de campo de Luiz Aguiar. Ô Pedro, o que aconteceu é o seguinte, houve uma falta anterior, antes do lançamento em profundidade, eles não reclamam impedimento, não reclamam nada. Eles reclamam de um lance anterior, eu confesso a você que não me recordo, marcação de uma falta. E segundo eles reclamam, o próprio Zito, o próprio Pelé, é que a bola não chegou a ser parada para a sua movimentação. É isso apenas o que eles reclamam. No lance inicial de batida de bola, quando a falta foi cobrada. Bom, mas a reclamação, ela foi feita em virtude de a sequência ter dado chance à marcação do gol. Que senão não teria passado, não teria nem sido observada. Ô Pedro, e o Pelé me parece também foi expulso de campo. Me parece estar expulso de campo o jogador Pelé. Vamos mais uma vez até lá tentar com o volante. Armando Marques falando com Pelé. A observação é feita e parece que confirma a informação de Luiz Aguiar. Pelé também colocado para fora de campo, não aceitando os santistas. Uma reviravolta no marcador, talvez por eles inesperada, como coisa normal. O terceiro gol do São Paulo Futebol Clube provoca nas reclamações do Santos com 41 minutos do tempo regulamentar as atitudes finais do árbitro Armando Marques. Lula entra em campo agora. Ele se dirige ao jogador número 10 da equipe de Vila Belmiro, possivelmente tentando demover Pelé da resistência por ele esboçada. Zito se dirige também ao jogador santista. O bolo continua, embora apenas envolvendo Pelé. Os demais jogadores se afastam, tanto do São Paulo como do Santos. Agora se aproximam Mauro e Aparecido. Zito fala com Pelé, Mauro fala com Pelé também. O bolo vai se abrindo, vai se desfazendo a confusão toda. A torcida em Pacaembu
mesmo toda ela de pé, no nervosismo decorrente das circunstâncias em que se desenvolvem os últimos minutos da partida, com São Paulo marcando 3 gols no Estádio Municipal. O Santos Futebol Clube, 1 apenas. O jogo será reiniciado, o Santos com 9 homens, sem os seus 2 homens de área. Sem Pelé e sem Coutinho, o Santos disputará os restantes 4 minutos regulamentares e descontos da primeira etapa e toda a segunda etapa da peleja. São Paulo 3, Santos Futebol Clube 1. Pena que esses acontecimentos tenham tirado o brilho da partida e como movimento de futebol correspondia e superava mesmo a expectativa desta grande plateia de hoje. Rádio Bandeirantes de São Paulo, Brasil, no comando da cadeia verde e amarela Norte e Sul. Espera Armando Marques que as situações normais em campo permitam a autorização do reinício da partida. Bom, eu posso explicar a você o seguinte: os jogadores do Santos quase que imploraram a ele para sair. Ele resistia, não queria sair, afirmando: eu tenho um nome a zelar, eu tenho um nome a zelar. E os demais também, e vocês pensam que nós também não temos? Melhor você sair, como te expulsou, não adianta mais. A grande verdade é que ele foi mesmo para cima do Armando Marques, parecendo o dono da festa. O Armando não gostou e tinha sobejas razões para a expulsão. Prossegue agora a encenação do Santos Futebol Clube. Depois de devolver uma bola da linha da área sozinho, Lima caiu. Tudo estava premeditado, ou melhor, Dorval, recuado na defesa. Exato. Tudo premeditado, tudo previsto e Lula insistindo para que os jogadores do Santos se precipitassem, ludibriando dessa forma a plateia do Estádio Municipal de Pacaembu. Saindo mais um, termina o jogo. Tudo foi premeditado com a permanência de 3 homens nos vestiários do Santos, com a indicação para a saída de Pepe e posterior indicação para mais um sair. Os jogadores do Santos industriados, assim ludibriando a plateia no Estádio Municipal de Pacaembu e transformando em pantomima um espetáculo de futebol com 2 representações maiores do futebol paulista. Para fora de campo, o jogador. Vamos prosseguir com você, observando o encontro Palmeiras e Esportiva e chamaremos em qualquer nova observação que façamos ou qualquer outro aspecto que ganhe este acontecimento. Encerrada a partida pelo árbitro Armando Marques. Ele percebeu tudo, percebeu toda a manobra santista. O Santos trabalhou não só tentando antiesportivamente tirar o colorido da vitória do São Paulo Futebol Clube, mas depois diminuindo propositadamente o número dos jogadores, atendendo a determinação da regra de que a partida só pode prosseguir quando as equipes têm um mínimo de 7 jogadores em campo. Com a saída de Dorval, que simula contusão criminosamente na interpretação do direito de uma plateia, o árbitro é obrigado a encerrar o espetáculo futebolístico no Estádio Municipal. Aí, Soilzo Nery, o senhor foi o lateral esquerdo de São Paulo 4-1 e o Santos fugiu de campo. É um presente pro senhor. O senhor fez 81 anos, mas agora o senhor ficou novinho em 63, hein? Gostou? Milton, eu fico muito feliz com essa lembrança. Você me traz a vida, porque isso aconteceu há anos e anos. E está presente agora nos meus 81 anos, eu só tenho que ficar muito agradecido. Mas eu queria acrescentar você me permite? Pois não. Veja bem, eu era um assíduo ouvinte do Ricardo Boechat. Adorava ele, porque ele nunca ficou em cima do muro, ele fazia as observações dele procurando ajudar os desiguais. Eu sempre senti isso no Boechat. Enquanto as outras emissoras ficavam em cima do muro. E o Boechat sempre tentando colocar aqueles desiguais numa situação de iguais. Então, eu rendo homenagem a você, a Bandeirante e principalmente ao Boechat, exatamente por essas atitudes tomadas. Enquanto a nossa co-irmã, posso falar? Não precisa não. Não precisa não. Ela fica em cima do muro, só noticia e não ajuda a gente em nada. Para completar, hoje a gente antigamente tinha ojeriza pelos militares. Tem 2 militares no exército, que é o general Heleno e o Mourão, que você tem que render. São homens simples, sem prepotência, sem arrogância, e eu tenho a impressão que esse homem é que segura o atual presidente, esse
queria acrescentar. E está muito feliz pela sua atenção àquele que está fora, né, do meio esportivo, pela idade e pelo tempo também. Olha aqui, ó, senhor Wilson, muita gente cumprimentando o senhor aqui, ó, Ricardo Dias de Guaxupé, Adriano Ambrosino, grande São Paulino, dizendo que São Paulo hoje ganha de 4-0, que o senhor vai dar sorte, Flávio Nasser, João Albino, lá de Miami, diretor do Bradesco, agora lá em Miami, Fabrício Tits, de Piracicaba, Marco Aurélio Cunha, adorando a sua entrevista, puxa, não estava esquecendo do Wilson Neri, o Peixotinho, grande publicitário, meu amigo, Guilherme Cimate da Silva, quase xará aqui do nosso Tesonildo, Lincoln Gabriele, lá de Ribeirão Preto, o rei do amendoim, Marcos Falopa, rapaz, olha aqui, teu fã, e o André Natanos Bacher, dizendo que o senhor revelou 2 craques, Valdir Pérez Arruda e Careca, é verdade? É verdade. E os caras também estão nesse bolo, Polozzi, foram todos trabalhados. Trabalham com muito afinco, coisa que hoje o nosso futebol deixou de olhar a base como sustentáculo do departamento profissional, porque hoje nós estamos sofrendo exatamente por não ter esse cuidado desde o início dos primórdios nossos para a gente chegar ao profissionalismo. Eu acho que é isso que está pecando o nosso futebol até hoje. E só para completar, você conhece e sabe mais do que o Wilson. O Pelé foi o maior jogador que nós tivemos, nunca foi capitão da equipe. O Pelé jogando, o Garrincha batia falta, o Rivelino batia pênalti, o Gerson batia falta, todo mundo. Hoje, a hipocrisia, nós temos um jogador que eu sou fã dele, chama Neymar, mas não tem perfil para ser capitão de uma seleção brasileira, até pelo próprio comportamento. Então essas coisas é que a gente não aceita. O Pelé foi o maior de todos, nunca foi quem gritaram no Santos, era o Zito. Gritaram até na seleção com o Benini capitão. Se o Pelé, com aquela qualidade monstruosa dele, ele teria que ser capitão da seleção, não só do Brasil, como lá do mundo. E nunca foi. E deixou todo mundo bater falta, pênalti. Ué, no Santos quem batia pênalti... No Santos... Mas eu sou fã dele. No Santos, quem batia pênalti era o Carlos Alberto Torres, não era o Pelé. Ô, senhor Wilson, para terminar, o Oliveira Andrade, um dos homens mais ricos da crônica esportiva do mundo, nasceu hoje mais um neto dele, e o moleque vai se chamar Wilson Neri Andrade Zini, entendeu? Porque ele sabe que sempre nós estamos juntos, né? Então, ele me falou, ele gosta muito do Beto Zini, gosta muito do senhor, então o neto dele agora chama-se Wilson Neri Zini e Andrade, né, que é o nome da família dele. Um grande abraço pro senhor, e o São Paulino tá feliz em tê-lo ouvido o senhor de novo, tá bom? Tudo bom, Nélio. Muito obrigado pela lembrança, eu fico muito feliz e te desejo extensivo à sua família, muita saúde, muita paz e muito amor no seu coração. Que Deus te proteja. Muito obrigado, meu. Tá vendo, gente? O pernambucano, 81 anos, com cabeça e raciocínio de 20. Lateral esquerdo de um dos maiores jogos da história do São Paulo Futebol Clube. Suli, Deléo, Jurandir, Bellini foi back central. O time que fez o Santos fugir de campo em 63. O Santos fugiu de campo com Pelé e tudo. Aparecido, depois foi ser árbitro lá em Campinas e tal. O time era Suli, médico veterinário lá em Rio Grande do Sul. Deléo, até outro dia era oficial de justiça lá em Curitiba. Bellini está no céu, Jurandir no céu e Wilson Neri está em Campinas. O pernambucano veio um dia para o Guarani e nunca mais saiu de Campinas. Meio do campo tinha Roberto Dias e Benedito Leopoldo da Silva. Nasceu em Carepicuíba. Jogou também em Jundiaí, jogou no Guarani, jogou também no 15 Piracicaba. E o ataque célebre, né? Faustino, Cecílio Martínez, Pagão, Benê e Sabino. Os 4 que marcaram gols morreram. O único que está vivo não fez gol. O Cecílio Martínez. O Cecílio Martínez que trabalhava até outro dia na usina de Itaipu, no lado do Paraguai. Ele era paraguaio. E no meu glorioso celular aqui, ó, Milton Neves, ele está dizendo aqui o de Valmir Massa de Campinas. O Wilson Neri, meu conterrâneo de Pernambuco, tem 50 anos. Os 80 que ele falou é cronológico. Mas que emoção ouvir Pedro Luiz, que nasceu lá em São Tomás de Aquino, e na ficha dele da CESP, que eu tenho, que levou na página do Pedro Luiz Paulello, que ele morou em Muzambinho 8 anos e 3 meses,
o pai dele chamava-se Frodoardo. Porque o avô do Pedro Luiz, quando nasceu o pai dele, a gente é caipira, a gente fala assim mesmo, né? Era Flodoaldo, mas está registrado lá. Pai do Pedro Luiz Paulero, Frodoardo.